Amém. Nós para mais um estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta no capítulo 1. Vamos entender algumas coisas sobre o Apocalipse de João. Algumas coisas que nós vamos falar, ver, ouvir no livro de Apocalipse, nós já ouvimos no livro de Daniel, principalmente acerca da estátua de Daniel. Essa estátua, ela marca, Daniel é a base escatológica, ela marca desde o ano 722, quando as 10 tribos foram levadas dispersas até o final dos tempos. Deus revelou a Daniel toda a base do que ia acontecer até o último dia da igreja na terra. Além ainda, porque a igreja vai ser arrebatada e aqui vai continuar até o último dia de vivência na terra. Foi tudo revelado a base para Daniel e os detalhes foram dados a João. Desde que Jesus foi ascenso aos céus, a igreja nasceu e 10 dias depois, no dia de Pentecostes. A partir daí, a igreja caminha até o dia de hoje. Eu já falei isso anteriormente, eu volto a falar que o livro de Atos é o único livro do Novo Testamento que não tem um final, ele não tem um amém. Todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra amém, uma bênção e a palavra amém. O livro de Atos é o único livro que não tem. Parece que o doutor Lucas, enquanto escrevia, de súbito, ele parou aquela escrita. Mas há uma razão por quê. Porque a história da igreja não termina com o livro de Atos. Aquela era terminou e a história da igreja, ela continua acontecendo ao longo dos anos, até os dias de hoje. Nós somos semente daquela, somos a colheita daquela semente plantada lá em Atos 2. Jesus foi ascenso aos céus, a igreja cresceu bastante. A primeira mensagem de Pedro, quase 13.000 almas se venderam. Uma segunda mensagem, 5.000 almas. A gente já conta 8.000 almas. No livro 8, no capítulo 8 do livro de Atos, inicia uma grande perseguição à igreja. Isso foi logo após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir entre os discípulos, os apóstolos, foi Tiago. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Logo após a morte de Estevão, inicia uma grande perseguição. Então, no capítulo 8, nós vamos ver que a igreja, ela é dispersa, ela vai para muitos lugares, os irmãos vão se espalhando, mas cada irmão, aonde ele vai chegando, ele vai anunciando Cristo, ele vai falando aquele evangelho, ele vai falando sobre o Espírito Santo, e dessa forma a igreja foi
se alastrando no mundo. Conforme Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, que quando ele fala sobre o templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E isso aconteceu literalmente no ano 70 da era cristã. Todos os discípulos morreram por volta desse ano, 60, 62, 65, por volta desses anos, antes da queda de Jerusalém, quase todos os apóstolos morreram, restando deles João. João, ele também foi tomado para ser morto. Conta a história, a Bíblia não dá esse relato, mas conta a história que João foi jogado num tacho de óleo fervente e não morreu. Então, aqueles soldados, eles ficaram com medo de João, de quem João poderia ser. Eles temeram. E posteriormente, não muito depois disso, João é exilado na ilha de Patmos. Ele foi colocado na ilha para morrer. Mas também relata a história que por um engano, João foi tirado da ilha de Patmos. João morre em Éfeso, com quase 100 anos de idade. É o único apóstolo que morreu de morte natural. Todos morreram de morte trágica. E eles não tinham medo dessas mortes. Eles não tinham medo da perseguição. E eles não fugiam da perseguição em que eles sofriam. Nós vamos ver no livro de Atos, por várias vezes, Pedro sendo levado diante das autoridades. Paulo, por mais de uma vez, foi levado diante das autoridades. E diante das autoridades, eles testificavam Cristo. Eles não pensavam duas vezes a anunciar Cristo. Exceto Paulo, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles andaram com Jesus literalmente. Eles ouviram os ensinamentos, as palavras, as mensagens, as parábolas que Jesus deixou esclarecido para eles. E uma certa feita eles perguntaram: por que tu falas por parábolas? Porque para vocês é dado a entender o reino, mas para eles não. Um povo que rejeita Cristo, Deus conhecia o coração de todos. Um povo que rejeita Cristo, mesmo eles estando na época de um Deus encarnado na terra, foi oculto para eles saber as verdades do reino. Então, se nós olharmos para nós hoje e olharmos para aquela época, nós somos privilegiados. Por quê? Porque Deus permitiu a nós conhecer a sua palavra e entender, ter a revelação da sua palavra. Isso é maravilhoso. O capítulo 1 de Apocalipse traz uma bênção. Traz uma bênção para todos os que leem o livro do Apocalipse. Temos que ler a Bíblia toda? Temos. Mas o primeiro capítulo traz uma bênção para quem lê e se importa, que busca o conhecimento do livro de Apocalipse. Vamos ler o versículo 3. Vamos ler desde o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus
seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Verso 3: Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Já desde aquele tempo, eles aguardavam a vinda do Senhor para muito em breve. Para eles estavam vivendo os dias do arrebatamento. Nós vamos ver ao longo da história da igreja que também houve uma época em que eles precisamente achavam que já era o tempo da vinda de Jesus. Nós aprendemos no livro de Daniel, no capítulo 12, que Deus fala para Daniel: sela o livro, porque é para o tempo do fim. Então, hoje nós entendemos por toda a palavra de Deus que nós somos o povo do fim. Por quê? Porque também Jesus, nos seus últimos dias na terra, quando ele profetiza aquele capítulo de Mateus 24, ele fala sobre a figueira que vai florescer. Ele fala assim: olha, quando vocês virem a figueira florescer, vocês sabem que o verão está próximo. E não passará esta geração, a geração que vê a figueira florescer. Não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Todas aquelas palavras que ele havia profetizado naquele capítulo. Mesmo que desde o final do século XVIII, começo do século XIX, algumas pessoas quiseram interpretar o livro de Daniel e de Apocalipse, eles não conseguiram. Por quê? Porque eles não eram o povo do fim. Nós somos o povo do fim. Porque em 1945 nós vimos a figueira florescer. Israel se tornou Estado. Israel foi plantado na sua terra. A figueira foi plantada na sua terra e veio a florescer. Desde que Israel tomou posse daquelas terras em 1948, 45 foi a guerra. Em 1948, Israel fez o deserto florescer. Israel hoje é um dos países mais prósperos do mundo. Quando todo mundo pensa na situação da água, há muitos anos que ele vem falando para economizar água. A água potável da terra está se esgotando. Israel, eles não têm água potável, eles não têm uma água limpa lá. Desde os tempos bíblicos, quando Paulo fala assim: olha, Timóteo, toma vinho com água para os males do seu estômago, porque todas as pessoas naquela época, praticamente 100%, tinham problemas estomacais por causa da água. Era costumeiro deles beber vinho. O processo da extração do vinho que eles faziam, a última parte, que nós conhecemos como vinagre, aquela parte eles misturavam com água para tomar e sanar os problemas estomacais. Então ele sempre teve problema com água.
E desde que Israel voltou a ser nação, em 1948, hoje eles têm a água mais pura do planeta lá. Eles têm a água mais pura do planeta. Um certo dia, numa aula de hebraico, uma aula online, meu professor lá em Israel, eu perguntei para ele, e a água, Miguel? Como que é a água aí? Vocês compram água? E ele falou, Abigail, a gente só compra água aqui se for viajar, porque comprar as garrafas e põe no carro. Porque qualquer lugar que você chegar, você pode abrir a torneira e beber a água, porque a água é totalmente limpa. Então, assim, Israel era um país rico. Israel fez literalmente o deserto florescer. Eu estava conversando esses dias com a minha mãe tem 86 anos. Agora, em dezembro, se o Senhor não levá-la até lá, ela vai completar 87 anos. Eu falei, de que ano que a senhora é, mãe? 1936. Olha, 1936. É a minha mãe, ela está vivinha da Silva lá na casa dela. 36, em 48, Israel, a figueira floresceu. Em 48. Jesus falou assim, não passará esta geração. Nós estamos exatamente dentro da geração que viu a figueira florescer. Então nós sabemos, quando ele fala assim, não passará essa geração, ele está falando assim, olha, não vai terminar essa geração e começar outra geração sem que tudo aconteça. Ele está dizendo assim, não vai ter a próxima geração. É essa geração que viu a figueira florescer, é a geração que vai ter todos os acontecimentos, inclusive o arrebatamento da igreja. Então, mais do que nunca hoje, nós temos que estar preparados. Aqueles homens, João, que recebeu a revelação tão profunda do Apocalipse, eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles eram discípulos. Jesus fala para eles assim, ide e fazei discípulos de todas as nações. A ordem foi dada lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Essa ordem chegou até nós no Brasil. Nós somos discípulos das nações, dele, daquele evangelho que foi pregado lá, chegou até nós, e hoje nós somos discípulos de Cristo. O que falta nós entendermos no quesito de ser discípulo? Todo discípulo tem o direito de escolher o seu mestre. Nós vamos ver na história de Jesus que pessoas que foram discípulos de João se tornaram discípulos de Jesus. Quando Jesus inicia, João é preso, e aí o ministério de Jesus inicia. E alguns, pelo menos 2 daqueles homens que eram discípulos de João, eles optaram por ser discípulo de Jesus. Por quê? O discípulo escolhe o seu mestre. A partir do momento que o discípulo ele escolhe o seu mestre, todo lugar que o mestre vai, ele vai atrás. Ele não anda de um lado, ele não anda do outro. Ele anda atrás do seu mestre. O mestre caminha na frente e ele vai caminhando atrás. Naquela ocasião tinha um ditado, todo mundo sabe que naquela ocasião eram tudo terras, tinha muita poeira, não tinham asfaltos. E então, de acordo com o discípulo, ele seguia o seu mestre, a sandália do seu mestre jogava poeira para eles. Isso a própria caminhada fazia, não era proposital. E tinha um ditado entre eles
que o verdadeiro discípulo tinha que andar empoeirado com o pé, o pó dos pés do seu mestre. E eles tinham orgulho do mestre que eles seguiam. Eles tinham que prestar atenção como é que o mestre falava, porque eles tinham que falar igual o mestre. Eles não podiam ouvir a palavra do mestre e repetir as palavras deles. Eles tinham que falar exatamente o que o mestre dizia. Por isso nós vamos ler os evangelhos e vamos ver os discípulos dando tanta atenção para o que Jesus falava. Eles paravam para ouvir Jesus, porque eles tinham que aprender a falar como o seu mestre. Numa certa feita, quando Jesus começa a anunciar os seus discípulos que está próximo à morte dele, Pedro vira para Jesus e fala assim: não te faças isso, Senhor, tenha misericórdia de ti. E Jesus manda rapidamente Satanás passar para trás dele, porque não era a voz de Pedro. A seta era para Jesus, ele era homem. O diabo, ele continuou, ele não tentou Jesus só no início do seu ministério. Durante o seu ministério, Jesus foi tentado muitas vezes. Setas foram lançadas. Aquilo era uma das setas do inimigo. Mas quando Pedro fala isso como homem, Pedro ele não queria ouvir Jesus dizer que ia morrer. Por quê? Porque se o mestre morria, o discípulo ia morrer como o mestre morria. Então ele temia, ele falava: não faz isso, Senhor, não faz isso, continua com a gente, né? E só depois da morte de Jesus, da ascensão de Jesus, porque tudo ficou muito claro para eles quando Jesus ressuscitou. Enquanto eles caminhavam com Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Jesus era um mestre, ele falava com a sabedoria de Deus, ele era um homem de Deus. Mas não cabia na mente deles, de ser humano, de que era Deus encarnado que estava com eles. Não entrava aquilo na mente humana. Por quê? Porque muitos deles conheceram Jesus adolescente, conheceram Jesus jovem. Eles sabiam que Jesus era marcelino, Jesus já tinha feito casa para muita gente ali. Até que ele iniciou o ministério dele com 30 anos, ele foi um homem normal como qualquer outro. E ele trabalhou, ele suou, ele calejou as mãos. E as demais pessoas sabiam disso. Então eles sabiam, é alguém muito especial. Mas não entrava na cabeça deles que era Deus encarnado. Mesmo que por muitas vezes Jesus tivesse dito isso. Quando Jesus morre, aqueles discípulos se escondem. Porque um mestre morreu, nós podemos ser o próximo. Eles se escondem até que Jesus aparece ressurreto e se apresenta a eles. Sou eu, olha a marca da minha mão, olha a marca do meu pé, põe a mão no furo do meu lado. Tomé falou que queria ver, mas quando Tomé foi ver, todo mundo foi lá, queria ver também. Eles testificaram a ressurreição de Jesus. 40 dias Jesus andou na terra com eles. Esses 40 dias foram cruciais. Foram dias como não houver um outro na vida daqueles homens. Porque agora, literalmente, eles entendiam que eles estavam diante de Deus encarnado. Deus havia se sujeitado a ter um corpo para poder estar entre eles. Da mesma forma que ele prometeu, ele morreu, ele ressuscitou. Então eles estavam vendo o cumprimento de todas as palavras que Jesus havia dito. E eles se
morrer assim como o seu mestre morreu. Essa convicção que a igreja hoje tem que ter, a convicção de Pedro, não é verdade? Que vai ressuscitar, não pode entrar. Será que eu vou ressuscitar? Não pode entrar no mundo, não é verdade? Então, eu vou trazer para os dias atuais. Porque nós somos aqueles discípulos de Mateus 28, quando ele fala assim, olha, ide pelas nações e fazeis discípulos. A palavra de Deus chegou aqui, nós somos discípulos das nações. O que nós estamos fazendo pelo nosso mestre? Nós estamos falando igualzinho o nosso mestre? Ou a gente está enfeitando a palavra do nosso mestre? O mestre está falando A, B, e eu estou falando A, B, C, D, E, F, G. Como eu estou falando? Como os discípulos de Cristo estão falando? Aí hoje nós vemos alguns ministros que pagam segurança, andam em carros blindados. Eu vi um deles pregando numa redoma de vidro, blindada. Discípulos, o verdadeiro discípulo tem que ter convicção. Se o meu mestre morreu, eu posso morrer também. E às vezes, querido, fica muito fácil nós falarmos isso aqui. Por quê? Porque nós vivemos num país livre. Nós vivemos num país totalmente livres. Nós podemos pegar uma Bíblia na mão, e pode ser uma Bíblia gigante, uma Bíblia grande, parar na esquina, pegar o Evangelho, colocar numa caixa de som, ninguém vai se meter com a gente. Um país livre para pegar o Evangelho. Lá fora não é assim. Então, talvez, na mentalidade do brasileiro, ele não consiga entender a seriedade de ser um discípulo, de ter as suas roupas empoeiradas com os pés do seu mestre. Então, queridos, mais do que nunca hoje, nós precisamos orar. Senhor, eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Possa ser que eu morra de morte natural e eu nunca venha a ser perseguida ou assassinada, mas pelo menos os meus atos aqui, as minhas palavras, têm que ser parecidas com a do meu mestre. Eu tenho que viver como o meu mestre. E Jesus falava a verdade, e ele era rejeitado do povo. E muitas vezes nós não queremos ser rejeitados. Então a gente dá aquele jeitinho brasileiro para pegar no Evangelho e para falar como é que a pessoa pode ficar na igreja, porque não, deixa eu dar um jeitinho aqui, que é para ela entrar, para ela não recriminar, para ela não sair apontando o dedo. É assim que nós vivemos o verdadeiro Evangelho? Todos os discípulos morreram de mortes drásticas. E não é porque Deus não os amava, é justamente porque eles eram discípulos. Literalmente, eles eram discípulos. O mestre tinha tido uma morte drástica. Todos eles tiveram uma morte drástica. Exceto João. Lembra lá aquela passagem que alguém fala, que Jesus fala assim, o que te importa? Que ele viva até que o meu reino chegue. Era de João que Jesus estava falando. Era de João. Ficou a conversa entre os discípulos que João não morreria. Ele ia ver o retorno de Cristo. Eles achavam que seria muito em breve. João morreu, mas morreu de morte natural. Morte natural. E antes de João morrer, Deus mostrou a ele toda a glória do reino.
João teve o privilégio de ver tudo. Hoje nós falamos sobre o reino milenar de Cristo. João viu o reino milenar de Cristo. Então ele só morreu depois de cumprida a palavra que Jesus falou acerca da pessoa dele. Queridos, quando nós entendemos essas coisas, nós vamos ver que tudo o que Jesus falou se cumpriu. Até o hoje que nós estamos aqui, tudo que Jesus falou se cumpriu. Mas tem promessas que ainda são para nós, e promessas que são futuras ainda. Quando Jesus se revela a João na ilha de Patmos, nós vamos ver no capítulo 1, e lá nos versículos, olha, a partir do versículo 12, vamos ler a partir do 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último. Jesus estava se apresentando a João. Ele manda João escrever tudo o que ele ouvisse. Escreve no livro. Olha, para Daniel, ele revela e fala assim: sela o livro. Para João, ele agora manda João escrever. Escreve, porque é para os dias do fim. É para chegar até nós. Palavra revelada, palavra aberta, livro aberto. Não é mais livro fechado, é livro aberto, palavra revelada. João, quando ele olha, ele se volta para ver quem é que estava falando com ele. O que os olhos dele, como ser humano, conseguia descrever era isso. Os seus cabelos, a sua barba é branca como a neve. Os seus olhos são como tochas de fogo. Os seus pés são como bronze polido. E ele tem o brilho do sol na sua maior força. Se nós, na nossa mente humana, começar a montar o que João viu, fica até uma coisa esquisita. Cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, pés reluzentes. O que é isso?
O que era que João estava vendo? A glória de Deus. O que João conseguiu ver foi a glória de Deus. Não é que ele estava vendo, olha, Jesus é isso daqui que eu estou descrevendo. Não, era a glória de Deus. Nós temos que prestar bastante atenção, até para não acompanhar certas músicas que se cantam por aí, que aí fala assim, ele vem saltando pelos montes, seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos. Gente, tem uma música antiga que fala sobre isso. O que João viu foi a glória, não foi um ser. Jesus não era aquilo que João estava vendo, era a glória. É do mesmo jeito quando Deus se apresenta a Ezequiel à beira do rio Quebar. Está lá Ezequiel na Babilônia, quando ele completa 30 anos, Deus era para ele iniciar o trabalho sacerdotal. Ele estava no cativeiro, estava longe do templo, então Deus o chama para o ministério profético. Você não vai servir no templo, você vai me servir aqui na Babilônia. E dá a Ezequiel o ministério profético. Nós vamos ver no capítulo 1, no capítulo 2 de Ezequiel, que Ezequiel vê muitas imagens. Vê muitas imagens. E o mais forte que ele vê é que ele vê rodas, uma passando por dentro das outras, mesmo que uma era maior, a outra era menor, a maior passava dentro da menor, e ele não entendia aquilo que ele via. O que era que Ezequiel estava vendo? Os ufólogos já dizem rapidamente que ele estava vendo discos voadores. Mas não era. Ezequiel estava vendo a glória de Deus. A glória de Deus, ela é inexplicável ao homem. A mente humana não consegue entender ou captar. Mas nós temos que tomar cuidado quando nós falamos ou quando nós cantamos. Porque também tem uma música lá do livro de Ezequiel, que todo mundo gosta de dizer que a roda grande vai passar dentro da pequena. E falam, colocam uma letra totalmente sem sabedoria, sem entender o que era aquilo que Ezequiel estava vendo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ter sabedoria em todos os momentos da nossa vida. Como eu vou anunciar a glória de Deus? E como que eu vou cantar? Deus nos deu esse entendimento. Olha, alguém sem sabedoria, sem conhecimento, escreveu alguma coisa que a minha boca não vai repetir. E não é porque fizeram uma música que vocês são obrigados a cantar. Não são. Tira do repertório. Tira do repertório. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito séria. A palavra de Deus é muito séria. Nós não podemos levar na brincadeira e nós não podemos expor de qualquer maneira. Aquilo que é grandioso, que é maravilhoso, que a mente humana não entende, eles colocam nas estrofes de um hino como uma coisa pequena e insignificante. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e saber vivê-la nos momentos certos. Epa, isso não é para os meus ouvidos ouvir. Epa, isso não é para minha boca proferir e muito menos cantar. É para isso que nós estamos estudando a palavra de Deus. Discípulo aprende as palavras do mestre e repete as palavras do mestre. Não traz para si do jeito que ele quer trazer. Mas nós estamos no século 21. E daí? O século 21 vai prestar contas a Deus. O século 21 vai responder a Deus por tudo o que ele está fazendo. E nós que estamos aqui aprendendo, não precisamos fazer parte
essa mesma cura. Nem que nós estejamos sozinhos, mas estejamos com a verdade, estejamos com o Senhor. Amém? Amém. João vê a glória de Deus no capítulo 1 e ele começa a escrever. Deus vai citar a João cartas para ele enviar a 7 igrejas. Aquelas igrejas eram literais. Elas estavam lá em uma partezinha da Ásia. Hoje, esse lugar no mapa mundi é a Turquia. Ele tem o mapa mundi, abre lá na internet, abre o mapa mundi, vocês vão achar lá a Turquia, lá na Euroásia, para cima de onde está o Oriente Médio, na Euroásia, vocês vão achar lá um país chamado Turquia. Essas 7 igrejas eram localizadas lá. Hoje só tem ruínas dos lugares aonde João profetizou. Gente, haviam igrejas espalhadas em todo lugar. Na Ásia, parte da Europa, Oriente Médio. Tinha igrejas por todos os lugares. Deus escolheu a dedo 7 igrejas, cada uma com uma situação. Deus sabe do fim a partir do começo. A igreja começou no capítulo 2 de Atos. E Deus sabe qual é o último dia da igreja na terra. Esse dia já existe. Nós só não chegamos nele ainda. Mas esse grande dia já existe. Então, Deus olha para a Ásia, vê 7 igrejas, ele seleciona a dedo, para cada uma ele tinha uma mensagem. Por que essa seleção? Porque a história da igreja vai ter um dia para terminar. Deus já sabia disso. E a igreja iria passar, através dos séculos, por situações semelhantes àquelas que aquelas 7 igrejas estavam passando. Então, o que é essa mensagem? Elas eram históricas, porque as igrejas existiam, todas essas igrejas receberam as cartas de João. Todas elas receberam. Elas eram históricas, elas existiam. Mas elas são proféticas. Escolhida a dedos, cada um numa situação, porque elas são proféticas. É a história da igreja através dos séculos. Hoje nós estamos, para quem olhar aqui nesse mapa, nós vamos encontrar aqui as 7 igrejas. Aqui está Cristo, mandando, aqui está a especificação de cada igreja. Cada um passava por uma situação. Deus fala assim, olha, o século 1 vai passar por isso. A Era Média vai passar por isso. A última igreja que vai estar na terra vai passar por isso. Então ele enviou 7 cartas para igrejas literais e para nós entendermos. E nós vamos ver que através dos anos, cada uma dessa palavra se cumpriu. A primeira igreja é a de Éfeso. A Éfeso era um lugar muito, era um lugar agitado, era um lugar movimentado, porque na ocasião, o maior deus deles era
Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O lugar era muito idólatra. O povo sofria no meio daquilo ali. Era difícil ser cristão no meio de um lugar tão idólatra quanto Éfeso, os irmãos de Éfeso eram. Então eles começam a abandonar o primeiro amor. Sabe quando a pessoa vai caminhando, está exaustivo, olha, eu vou abrir mão disso daqui. Deixa, olha, eu vou abrir mão daquilo ali. Sabe, muitas vezes nós, e eu também, querido, eu fiz um propósito com Deus no domingo, porque eu também estou me consertando, eu estou me corrigindo. A gente precisa se corrigir. Quais os dias de culto? Tem quarta, sexta e domingo. Tá, mas 3 dias na semana, nem precisa vir 3 dias na semana. Eu estava conversando com a irmã Lúcia sobre isso ainda no começo do culto. Para ter 3 dias na semana, eu vou só na sexta ou eu vou só no domingo. Já está bom, já ouvi a palavra de Deus. Está abrindo mão do primeiro amor. Porque se a gente voltar aqui para trás, todos nós, quando aceitamos Jesus, naquele primeiro amor, a gente vai, e quer fazer, quer acontecer, quer evangelizar, quer falar, quer fazer tudo. Primeiro amor. Daí começa a caminhar, eu já falei bastante, agora eu não vou mais falar tanto. Vai só o pastor daí para o culto de livre, eu não preciso ir não, hoje está muito calor. Tem 3 cultos na semana, eu vou em 2, eu vou em 1. Tá bom. Olha a repreensão da igreja de Éfeso. Vocês passam por luta, por batalha, por perseguição, vocês estão deixando o primeiro amor. Eu nunca fiz um propósito por Deus, porque eu vou em todos os cultos na minha igreja, mas eu não vou no culto de terça-feira. Nunca vou no culto de terça-feira. Eu moro na porta da igreja, viu, gente? Eu só atravesso a rua, mas eu nunca vou para o culto de terça-feira. Como a gente dá muitas aulas, eu tenho que ler muito, então é sempre um dia que eu deixo, eu estou em casa sossegada, folgada, eu fico para ler, eu fico para escrever. E quando foi domingo, estava na igreja, o pastor pregando, com uma mensagem maravilhosa, e eu falei, Senhor, terça-feira eu venho na igreja, e eu vou me esforçar para todas as terças-feiras eu estou na igreja. Quando eu estava na igreja, para a glória de Deus. E segunda-feira a gente dá aula, mas segunda-feira foi feriado, não teve aula, eu fui para o culto de oração. Ontem eu estava na igreja. E depois o restante dos dias são todos praticamente ocupados. Né? Mas a minha falha da terça-feira, eu corrigi ela para o Senhor no domingo. Eu falei, Senhor, eu vou para o culto de terça-feira. Por quê? Porque a gente não pode abrindo mão e abrindo mão e abrindo mão. A gente até deixa de fazer um certo tempo, mas nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós e nos mudar e moldar segundo a sua vontade. Porque Deus cobrou dessa igreja, Ele vai cobrar de nós também. Mas para ser crente,
eu vou viver? Olha, está calor. Será que como ser humano eu preciso mesmo beber água todos os dias? E como cristão, será que eu preciso vir para todos os cultos da igreja? Depois dessa, ninguém nem se apega mais que não. Precisa. Então, gente, é entender e colocar em prática, viu? É entender e colocar em prática. Por quê? Do jeito que Deus cobrou da igreja de Éfeso, Deus vai cobrar de nós um dia. Deus vai cobrar de nós um dia. E não adianta dizer para Deus, Deus, eu não fui por causa disso. Deus não aceita desculpas. Deus não aceita desculpas. Por quê? Porque muitas vezes nós já falamos um dia aqui acerca disso, quando falamos sobre dízimos. Deus, Ele nos dá vida todos os dias. Então, olha, 24 horas, todos os dias, 2 horas e 40 minutos é dízimo para o Senhor do nosso dia. Todos os dias, 2 horas e 40 minutos é dízimo do nosso dia para o Senhor. É o dia que a gente vai para o culto, mas se não tem culto na nossa igreja, são os momentos que nós vamos ocupar com leitura da Bíblia, com oração, compartilhar com um irmão, com um parente que está em casa, compartilhar a palavra. Eu e meu filho sempre fazemos assim, o nosso superintendente lá, todo domingo entrega um relatório, 10 perguntas para a gente responder. Aí hoje ele falou para mim assim, eu peguei a lição de domingo, ele estava trabalhando, e aí ele falou assim, eu vou aproveitar que eu estou sozinho em casa, e eu vou ler a lição da IBD. Eu falei, deixa para ler junto comigo. Por quê? Porque eu gosto de compartilhar com ele. A gente junto, sentar na mesa e estudar a lição da IBD. Aí ele ler de cá, eu ler de cá. A gente com o relatório ali do lado, vai lendo, vai entendendo. Olha, ele comenta isso, eu comento isso. Aí a resposta a essa pergunta eu não achei. A gente volta para a revista de novo. Compartilhar a palavra. Compartilhar a palavra. A igreja de Cristo precisa disso. A igreja de Cristo precisa disso. A igreja de Éfeso, ela foi repreendida. Volta ao teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor. Então é uma das palavras de Deus para nós hoje. O período profético da carta que foi escrita para a igreja de Éfeso é de 31 da era cristã até o ano 100 da era cristã, que foi justamente o ano onde mais ou menos João morreu. Já depois de ter escrito Apocalipse, ele volta para Éfeso. Em Éfeso ele morre na faixa de 100 anos de idade. Esse é o período profético da carta a Éfeso. Foi a igreja que passou por essa situação de abandonar o primeiro amor, de ser exortada por Deus. Segunda igreja, Esmirna. Vamos lá. Capítulo 2, a partir do versículo 8. Versículo 9 e 10. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, e sereis atribulados, passareis por uma prova de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha a situação que Esmirna passava. Uma igreja aparentemente, materialmente, uma igreja
encheu a boca quando falou assim, mas vocês são ricos. Nós precisamos ser ricos da graça de Deus. Quem é rico da graça de Deus, entra com todo dia. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, do rico? Aquele que quanto mais tem, mais quer. Nós temos que trazer isso para a nossa vida espiritual. Quanto mais nós temos, mais nós temos que querer, mais nós temos que desejar, mais nós temos que buscar. Nós não podemos nos conformar só com aquilo que a gente tem. Eu quero mais. Eu vou buscar mais. E quanto mais nós buscarmos, mais Deus vai dar. Mais Deus vai dar. Aquela igreja, ela sofreu muitas perseguições. E no ano 168, Policarpo, que era bispo daquela igreja, consagrado por João, ele morreu no meio de toda essa perseguição que a igreja teve, ele morreu. E profeticamente, essa igreja é do ano 100 até o ano 313. Esse período foi um período de muito aperto para a igreja. Entre o ano 100 e o ano 313, tiveram 10 imperadores: Nero, Domiciliano, Trajano, Décio, Valeriano, Galiano, Diocleciano, Adriano, Marco Aurélio e Severo. Todos esses homens passaram por essa época, por essa ocasião da igreja, e a igreja foi perseguida por todos eles. No ano 313, quem se levanta como imperador? Constantino. E numa guerra, numa batalha, ele diz que ora ao Senhor e pede para que Deus desse vitória a ele. E ele teve um sonho, que ele ganhava aquela guerra, e ele ganhou a guerra. Então ele falou assim, olha, Deus ouviu a minha oração, eu sou cristão. Ele nunca tinha confessado Cristo. Mas ele falou assim, olha, eu sou cristão. Agora, como império é cristão? Acabou a perseguição da igreja. Todo império vai ser cristão. Ele intitulou o império inteiro como o cristianismo. E de cristianismo ali não tinha nada. Só que era assim, era pregado nas igrejas, nos locais de culto, nas casas, nas sinagogas, seja lá onde a igreja estivesse reunida, o que Constantino queria. Não era que você podia pregar abertamente toda a palavra. Ele colocou um limite. A igreja, como ela já vinha sendo muito perseguida por anos, o que eles fizeram? Ai, graças a Deus, agora acabou a perseguição. Ah, o Constantino quer que diga isso? A gente diz. Parou a perseguição, a gente está em paz. Quer dizer, uma igreja que esqueceu que ser discípulo é morrer como seu mestre, se acomodou com a palavra do governo. Eu vou pregar o que você quer porque você não deixa mais ninguém perseguir a igreja. E a igreja começou a se misturar com a política. Nós vamos ver que ao longo dos anos, principalmente na época dos papas, era a igreja a detentora de tudo. Eles ungiam os reis, eles negociavam com os reis, às vezes nem era o herdeiro, mas o outro queria o poder. Eles iam lá, olha, a gente negocia, a gente dá o poder para você, mas tanto eu quero para a igreja. Tudo era negociado. Tudo era negociado. Eu quero tantas terras para construir a minha igreja. E eles faziam exatamente como queriam. Uma igreja que se acomodava
não pode nos desanimar de seguir a Cristo e de pregar a verdadeira palavra. Não pode. Eu não posso estar num lugar onde eu não posso pregar a verdadeira palavra. Porque, queridos, hoje, literalmente, pessoas são convidadas para pregar na igreja e ele passa antes por uma entrevista sobre o que você vai pregar. Você vai falar o quê? É a minha igreja. Eu quero saber o que você vai falar. E aí só pode trazer palavra de bênção, profetada e coisas semelhantes a essas. Diferente daquele tempo? Não era diferente daquele tempo. Em 313, Constantino, ele assina o edito de tolerância de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e restituiu a eles as posses que eles tinham perdido. Se não restituiu tudo, mas pelo menos uma parte foi restituída. E a igreja se acomodou e gostou desse negócio. Terceira igreja, Pérgamo. Vamos lá. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha a palavra de Jesus para a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mas nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja de Pérgamo, Pérgamo quer dizer elevação. Esse lugar, Pérgamo, foi construído pelos gregos na época lá de Alexandre. Era um local alto, ele tinha altura, era 3.000 metros acima do mar. E Jesus fala que lá está o trono de Satanás. Após a derrota dos persas, em 539, quando o Império Grego entra e vence os persas, em 539, os sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo. E ali nasceu uma igreja que foi perseguida e até o edito de 313 de Constantino. E o cristianismo entrou nas cortes
eles trocaram pela riqueza e para ser pomposo. Nós vamos ver que ao longo da história da igreja, cada vez que ela se via oprimida, que ela se via apertada, ela cedia ao governo de então. A igreja de Pérgamo, Jesus vai dizer que está por trono de Satanás, que eles aceitam a doutrina dos nicolaítas, eles aceitam a doutrina de Balaão. Muitas coisas, muitas facilidades têm entrado no meio das nossas igrejas que torna o evangelho barato. Eles barateiam a graça do evangelho. E aí todo mundo aceita. Hoje, o que fazem? Nós precisamos ganhar os adolescentes para Cristo. Então, eles pegam atividades mundanas de adolescentes e trazem para dentro da igreja. Por quê? Não, porque se eu fizer assim, eu vou atrair os adolescentes para a igreja. Os jovens, da mesma forma. Eu preciso de jovens na igreja. Então, eu vou pegar atividades que os jovens gostam e vou trazer para dentro da igreja, para Cristo. Eu vou colocar um jogo de luzes aqui, que todo mundo usa nos bailes, mas é para Cristo. Eu vou colocar uma musiquinha balançadinha, pode dar uma dançadinha, mas é para Cristo. Você é roqueiro? Agora você é roqueiro de Cristo. Tu é funkeiro? Agora tu é funkeiro de Cristo. Pode vir do jeito que você está, mas agora é para Cristo. É para Cristo? Doutrinas de Balaão, nicolaítas, é para Cristo? Então é tempo de nós olharmos para a situação. Cada uma dessas igrejas foram cobradas por Deus. Cada uma delas foram cobradas. A igreja de Pérgamo, profeticamente, ela é de 313 até 538 do ano Domini. E com toda essa facilidade que agora Constantino havia jogado para a igreja, então deu força desde aquela ocasião para o homem do pecado. O último homem do pecado que vai se levantar será o anticristo. O último anticristo vai ser esse homem que vai se levantar e governar durante a grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Mas ao longo da história, todos aqueles que falam contra a palavra de Deus, que mesclam a palavra de Deus, eles já são o homem do pecado. Traz o pecado para dentro da igreja. Deixa o pecado ficar dentro da igreja. Então, nós temos que prestar bem atenção qual é o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Como? Trono de Satanás. Quando Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se levanta como um líder político. Eu tenho essas imagens em casa. Na próxima aula, a partir da próxima aula, as aulas vão ser visíveis. Nós vamos ter imagens. Eu trago essas imagens e mostro para vocês. Hitler, ele mandou construir um trono de Pérgamo para ele. Era um determinado lugar onde ele se reunia com os seus soldados. Na imagem, a gente vai ver os soldados dele todos bem localizados, todos em ordem, em forma, e por trás
original foi encontrada, uma boa parte do original foi encontrada em escavações que foram feitas. Esse trono original está em Berlim. Olha, você vê que Hitler foi o primeiro que falou: eu vou construir um trono de Pérgamo para mim. O original está lá em Berlim. E nós temos também, anos depois, quando Obama foi presidente, foi eleito presidente dos Estados Unidos, do Obama para cá, os Estados Unidos desandaram, gente. Desandaram. E Obama, na sua campanha política, ele também mandou construir um trono de Pérgamo. O dele era menor do que o de Hitler, mas ele também mandou construir um trono de Pérgamo. O que é que a Bíblia nos fala? É onde está o trono de Satanás. É onde está o trono de Satanás. E nós estamos vendo ao longo da história que grandes homens dentro da política, eles desejam isso para si. Eles conhecem a palavra, mas eles extraem da palavra só o que eles querem para si em poderio. Eles não querem se sujeitar ao senhorio de Cristo. Eles querem o poder. Então eles tendem sempre para um outro lado, não para o Senhor. Se se tender para Deus, tem que se sujeitar, se colocar sob o senhorio de Cristo. Ah, mas eu não quero, eu quero poder. Então eles pulam para o outro lado. E essa é a terceira igreja. A quarta igreja. Ah, gente, já é 9 horas. Não vamos começar a quarta igreja porque não vai dar tempo de terminar. Vamos ficar até a terceira igreja, a gente aprende as demais. Mas semana que vem eu já trago as imagens, principalmente de Pérgamo, para vocês verem. Gente, essas igrejas foram literais. Deus cobrou delas um culto verdadeiro, Deus cobrou a palavra da verdade, Deus cobrou delas. São lições para as nossas vidas. Nós vamos descobrir que nós estamos exatamente na igreja de Laodiceia. Nós hoje somos a igreja de Laodiceia. Isso a gente vai aprender na semana que vem, que Laodiceia é a igreja que Deus fala assim: olha, porque você nem é fria e nem é quente, eu vou te vomitar da minha boca. Cobranças. A gente vai vendo que ao longo de todas as igrejas, Deus vem cobrando o quê? A seriedade do culto, a seriedade da palavra. E nós temos que trazer isso para a nossa vida diária. Porque se ninguém mais quiser cumprir, eu tenho que procurar viver a palavra de Deus. Eu tenho que. Nem que eu seja bobo louco na boca dos outros, que eu seja trouxa na boca dos outros. Mas eu tenho que viver a palavra de Deus. Isso é o que o Espírito Santo de Deus está nos alertando nos dias atuais. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo.